Quarto tópico: participantes do fundamento. Quem mais participa do fundamento cristão e por que estão lá? O fundamento cristão é Cristo, né? E nós somos peça importante nisso daí também, né, irmão? Ele diz que além de Cristo, os apóstolos e profetas. Isso. E agora todo crente em Cristo faz parte desse edifício. Nós somos chamados de pedras, quando estamos ligados a Cristo, somos chamados de pedras vivas. E participamos na edificação do templo de Deus nesse mundo, né? Que é a sua igreja. Amém. Em Efésios diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, conforme o irmão falou. Certo. Né? Isso. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o fundamento, de fato, é Cristo. Mas junto com Cristo estão os profetas e apóstolos e o seu povo, né? Exato. Muito bem, meu irmão. Agora aqui pergunta assim, por que estão lá? Diz assim, para a edificação da igreja. Exato. Que a igreja não é beneficiada apenas por algumas pessoas, mas todo crente fiel, ele é um apoiador da igreja, né? Ele apoia o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Certo. Efésios também nos fala o seguinte: ele mesmo Cristo, né? Deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus, ele utiliza cada pessoa. Exato. Então, na igreja, cada membro é importante. Então, em algum lugar, a palavra de Deus compara a igreja como um corpo, com membros diferentes: o pé, a mão, os olhos, o ouvido, a garganta, a cabeça. Então, no mesmo caso aqui, Deus ele dá dons para cada um contribui para o desenvolvimento da igreja. Então, toda pessoa que é realmente convertida, ela colabora para o crescimento do reino de Cristo. Amém. AB. Por que também precisamos participar dessa estrutura e como a comunhão nos ajuda nesse sentido? Então, realmente, o homem, por si mesmo, ele não pode fazer nada, né? Mas se ele está ligado a Cristo, ele é o Deus quer usá-lo. Deus não quer fazer nada sozinho. Exato. Ele quer que o homem participe. Então, o homem é um cooperador de Deus. Exato. Então, Deus quer que cada pessoa tome parte nesse desenvolvimento da igreja. Exato. Muito bem. A pergunta C: qual é a importância do nosso relacionamento com a igreja e como sabemos que ele não se refere apenas a indivíduos, mas a membros que formam um corpo coletivo? Então, realmente, a Bíblia compara Cristo como a cabeça, a igreja como o corpo. Então, é impossível não haver relacionamento entre o corpo e a cabeça. Certo. A cabeça é o cérebro, ela que comanda todo o corpo. Então, se alguém disser assim, não, eu quero fazer parte da igreja, mas eu não quero nada com Cristo, é impossível, porque Cristo que é a cabeça, Ele que é a direção, Ele que comanda. Então, existe íntima relação entre a igreja e Cristo. Então, a pessoa que está unida a Cristo, ela deve estar unida com a igreja também. A notinha nos diz o seguinte: há muito pouco respeito para com a opinião dos membros da mesma igreja. É a falta de consideração pelas opiniões da igreja que causa tantos problemas entre os irmãos. Os olhos da igreja podem ser capazes de perceber em cada membro que participa dela aquilo que os errantes não conseguem ver. Algumas pessoas podem ser tão cegas quanto a que errou, mas a maioria da igreja compõe um poder que deve controlar os membros individuais. Então, interessante que Deus, ele usa a igreja
Aqui diz que cada membro deve dar sua opinião, seu parecer, né? Exato. Porque cada pessoa na igreja ele é útil, especialmente quando nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí somos usados como pedras na igreja para a edificação do templo. Né? Isso. Vamos agora à última pergunta. Que autoridade a igreja tem? A igreja tem autoridade para ligar pessoas à igreja e para separar pessoas da igreja. Isso não é o trabalho de um pastor, de um obreiro, é de toda a igreja vai participar nisso. Né? E quando a igreja age de acordo com a palavra de Deus, ela tem muita autoridade. Quer dizer que aqui não é autoridade humana, a pessoa deve ser dirigida pelo Espírito Santo e deve seguir as instruções da palavra. Então não é que porque eu sou membro da igreja eu posso impor a minha opinião, não. Mas eu sou dirigido pelo Espírito de Deus e devo seguir o que fala a palavra de Deus. Então a nossa autoridade, a autoridade da igreja depende disso. 2 elementos. A pessoa precisa ser dirigida pelo Espírito Santo e precisa obedecer a palavra. Amém. Essa notinha aqui, olha, que coisa linda. Diz assim, olha: aqueles a quem perdoardes os pecados, disse Cristo, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. É impressionante isso, né? Interessante. Agora, na realidade, o homem aqui, ele não tem autoridade para perdoar pecados. Certo. Mas ele tem autoridade para levar a pessoa a Cristo. Certo. É Cristo quem perdoa. Amém. Isso. Aqui Cristo não dá a qualquer pessoa a liberdade de julgar os outros. Ele proibiu isso no Sermão da Montanha. Essa liberdade é prerrogativa única de Deus. No entanto, sobre a igreja, em sua função organizada, ele impõe uma responsabilidade para com os membros individuais. A igreja tem o dever de advertir e aconselhar e, se possível, restaurar os que caem em pecado. É interessante que às vezes nós temos uma má compreensão da disciplina. Para que é a disciplina? A disciplina não é para castigar as pessoas, é para restaurar as pessoas. Às vezes a pessoa cai num pecado, mas ela não está consciente da gravidade daquele pecado. Então, pela disciplina, ela cai em si para entender que aquele pecado é aborrecido aos olhos de Deus. Então, o propósito da disciplina na igreja não é para punir, não é para pagar penitência, nada disso. Para envergonhar a pessoa. Não, para humilhar a pessoa, nada disso. É para restaurar a pessoa. Exato. Ajudá-la a perceber a malignidade do pecado. E isso quando é feito com amor, não é, irmão? Espírito de Cristo, né? Exato. Então pode restaurar. Pode restaurar, esse é o propósito. Exato. Assim, queridos, estamos terminando mais uma lição e eu espero que os irmãos, através desse testemunho vivo que está aqui, os irmãos compartilhem uns com os outros e vai cumprir o que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai esse evangelho, não é? Acontece o seguinte: muitas vezes você está tão longe, mas se você compartilhar, se você testemunhar, você leva essa mensagem a muitos lugares da terra. Sem dúvida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.